Eu gostaria de explicar um pouco mais sobre as provas. Muito importante a gente entender um pouco mais esse conceito. Por que Deus nos prova? Eu coloquei aqui três objetivos das provas de Deus. O primeiro é esse, não é? Até reiterando, é nos expor. Por que Deus permite determinadas provas nas nossas vidas? Exatamente para nos expor, não é? Inclusive, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o fogo do ourives, sobre o calor das provas. Quando você submete um metal ao forno, não é? Você derrete aquele metal. Isso fala das provas, não é? O que vai acontecer com esse metal? As escórias vão subir, não é? Então, qual que é o propósito número 1 das provas? Nos expor, fazer subir a escória, tirar as impurezas da nossa vida. Irmãos, e Deus não vai negociar com isso. Ele realmente quer tirar as impurezas da nossa vida. É interessante, uma vez ouvi uma pessoa falando sobre a arte do ourives, né? Porque o ourives, quando ele começa a derreter o ouro, diz que existe um ponto, uma temperatura ideal, que ele sabe quando o ouro realmente está derretido. É quando ele coloca a face e a superfície do ouro se transforma num espelho. E o ourives pode ver a face dele na superfície do ouro. Esse é o ponto do calor, da prova, do tratamento de Deus. E o que o Espírito Santo faz conosco? Ele vai nos esquentando, porque nós somos o ouro de Deus. Você é o ouro de Deus. Você é o bem mais precioso de Deus. É você, não é? E porque Deus ama você, Ele começa a te provar. Ele vai esquentando o calor do forno. Eu sei que aqui em Palmas vocês são mais provados do que nós lá de Curitiba, né? Que aqui o calor é calor mesmo, né? E Deus então vai permitindo provas na sua vida, até aquela temperatura onde Ele olha para você e Jesus pode ver a face dele na sua vida. Ele elimina as impurezas. Então, um dos propósitos das provas de Deus nas nossas vidas é lidar com a hipocrisia, a falsa reputação, o orgulho, produzindo nas nossas vidas humildade, transparência e coerência. Na verdade, irmãos, eu sei que Deus não está iludido conosco, achando assim, que nós vamos ser perfeitos, principalmente em termos de habilidades. Deus não espera a perfeição de ninguém, mas Deus espera coerência. Isso Ele espera, que eu e você sejamos coerentes, que haja essa coerência nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa assim, em nos expor, eu sei que isso é desconfortável, muitas vezes é até humilhante, mas esse é o ponto do tratamento de Deus. Deus vai tratar com as nossas vergonhas, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Onde tem vergonha, existe culpa, medo e dor. E esse tipo de vergonha é sintoma de pecados, traumas, maldições que nunca foram resolvidos. E é dessa forma, então, andando na luz, restaurando os nossos relacionamentos,
é que nós vamos acionar esse poder purificador do sangue de Jesus. Ontem nós mencionamos 1 João 1,7, quando a Bíblia fala assim: se andarmos na luz. Veja bem que esse versículo começa com um artigo condicional. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e só então o sangue de Jesus nos purifica. Se você não age com transparência, se você não se expõe, não se humilha, não derruba as barreiras que existem entre os relacionamentos, o sangue de Jesus vai te purificar. Você vai ser totalmente livre daquela questão? Não vai. Não vai. Então existe uma diferença entre você ser perdoado e você ser purificado. São conceitos diferentes. Quando você estuda no livro de Levíticos, eu gosto muito do livro de Levíticos, porque ali tem muitos conceitos do ofício sacerdotal intercessório. Um deles, você percebe muito claramente essa diferença quando você estuda o sacrifício pelo perdão do pecado e o sacrifício pela remoção da culpa. São coisas diferentes. Lógico, quando você se arrepende, você decide não fazer mais aquilo, você reconhece o seu erro, Deus te perdoa. Mas o princípio que ativa a remoção da culpa, a libertação da nossa consciência das obras mortas, é a confissão, é a humilhação. Na verdade, o arraial de Israel já era desenhado dessa forma. Ficavam assim, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Lá no meio estava a oficina da graça, que era o tabernáculo. Quando o cara cometia um pecado, ele pegava o sacrifício dele, a ovelhinha, né? Ia lá no meio de todo mundo. Dependendo do sacrifício que o cara estava carregando, todo mundo já vê, o fulano, né, fez alguma coisa que não é muito certa, né? Ele se expunha, era um ritual de humilhação, entende? Irmãos, o que eu quero dizer? Que muitas vezes nós queremos ser libertos, mas nós não queremos um compromisso com a cruz. Não existe libertação sem cruz. Não se iluda. Não existe libertação sem humilhação, sem arrependimento, sem confissão, sem restituição, perdão. São os princípios implícitos na cruz de Cristo. Eu não posso usar o sangue de Jesus como um amuleto, como um chavão. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, isso não funciona não. Entende? Eu não posso usar o sangue de Jesus como um amuleto, um chavão. Como é que você traz o sangue de Jesus para a sua vida? Se humilhando, confessando, perdoando, restituindo, reconciliando, se quebrantando, renunciando, se disciplinando. Essas coisas esses princípios é que vão trazer de fato o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Está ficando claro? É muito importante a gente entender essas coisas. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que praticou um adultério, e essa pessoa vai para Deus e fala assim: Senhor, me perdoa, eu reconheço o meu erro. Deus perdoa essa pessoa? O que você acha? Perdoou ou não? Perdoou. Perdoou. Agora, o casamento dessa pessoa está livre? O que você acha? O casamento dessa pessoa está livre? Não. A gente sabe, adultério, gente, é quebra de aliança, é coisa extremamente séria. Um adultério, ele endemoniza a cama do casal, muitas vezes interrompe a vida conjugal, não é?
ele endemoniza os filhos, abre portas de perseguição sexual, homossexual na vida dos filhos, traz o espírito de ciúme, de inveja, de dissensão para dentro da família. Um adultério, assim, causa perturbações e contaminações espirituais terríveis numa família. Então, se a pessoa cometer um adultério, a questão, irmãos, se ela realmente quer uma libertação da família dela, ela vai precisar de consertar isso. Agora, para consertar isso, é cruz mesmo, não é fácil não. Não é? É uma morte. A pessoa vai ter que se expor, vai ter que se reconciliar, fazer uma restituição com o cônjuge. Isso é o que a gente chama até de uma reconciliação cirúrgica. Não tem como você fazer isso sem machucar outra pessoa, sem machucar a família. Mas é aquela ferida do médico, não é? O médico vai tirar o câncer de uma pessoa, ele não pode falar, ai, mas eu vou ter que cortar ela, eu vou machucá-la, eu não posso fazer isso. Não, ele pega o bisturi e abre mesmo. É a ferida do médico, a ferida inteligente. A Bíblia fala, eu, o Senhor, faço a ferida e eu a curo. Entende? Lógico, adultério vai trazer um tempo de apedrejamento para a pessoa? Vai. Você vai ter que suportar o tempo de apedrejamento na sua vida. Não é fácil. Davi passou por isso. Você lembra Davi sendo apedrejado por Simei? Ele suportou o tempo de apedrejamento. E Deus devolveu a ele o reino. Então, irmãos, nós não podemos curar superficialmente as feridas das pessoas. E eu estou até dando esse exemplo de adultério, irmãos, porque eu tenho ficado assim impactado de ver o índice enorme de adultério dentro da igreja. Às vezes você conta nos dedos os casais que falam assim, não, eu nunca traí o meu cônjuge. Irmãos, é um negócio terrível. É um negócio terrível. Oi? Não, pois é. Aí que a gente entende por que tem tanta coisa travada na vida da pessoa. A vida financeira está travada, porque quando a pessoa cai na imoralidade, quebra de aliança, muitas vezes ele está investindo financeiramente no espírito de moralidade, de prostituição. Então não adianta a pessoa só fazer, vou fazer a campanha para minha vida financeira destravar, mas você tem um caso de adultério oculto. Querido, não tem jeito, sabe? Nós temos que resolver as coisas com profundidade, com responsabilidade. Então, um dos principais propósitos de uma prova divina é trazer à luz essas coisas. Como diz o profeta lá, é levantar a saia das nações, né? Expor as vergonhas, trazer à luz aquilo que está em trevas, aquilo que só fortalece uma perseguição maligna nas nossas vidas. Então Deus vai tratar com as nossas vergonhas. Esse é o primeiro propósito de uma prova. O segundo propósito da prova seria testar as nossas reações instantâneas, gerar proatividade nas nossas vidas. Irmãos, Deus vai permitir muitas provas, principalmente nos nossos relacionamentos, não é? Pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de conviver, pessoas que parece que não combinam muito com a gente, mas você tem que trabalhar lado a lado com aquela pessoa, não tem jeito, né? Então, Deus, Ele quer tratar com essas brechas de descontrole na nossa armadura. Presta atenção no que eu vou dizer. O inimigo sempre se infiltra por essas brechas de descontrole. O problema sempre é o descontrole.
é o desgoverno moral, emocional nas nossas vidas. É quando, ao invés de nós governarmos os nossos desejos e sentimentos, nós somos desgovernados por eles. Isso é o pecado. Satanás se infiltra. Por exemplo, Paulo escrevendo lá para os Efésios, ele fala assim: irai-vos e não pequeis. A ira é pecado? A ira é pecado? Não. Irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento importante. Na verdade, qual que é a importância da ira? É quebrar a nossa indiferença em relação à injustiça. Quando você vê uma injustiça, quando alguém invade a sua privacidade, atropelando você, atropelando a sua autoridade, vem a ira, não é? Vem a ira, quebrar a passividade, não é? Agora, a ira tem que nos conduzir a um zelo equilibrado, um zelo santo. A ira produz zelo. Agora, se ao invés de governarmos a nossa ira nos desgoverna, aí você se torna uma pessoa implacável, impiedosa. A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não durma sem resolver emocionalmente os problemas da sua vida, não é? Não durma amargurado, porque o dia do judeu terminava o que? Às 6 da tarde, quando o sol se punha. Não põe o sol sobre a vossa ira. Ele fala assim: não deis lugar ao diabo. O crente pode dar lugar ao diabo, gente? Paulo estava escrevendo aqui para quem? Para incrédulo ou para crente? Para crente. O crente pode dar lugar ao diabo? Pode ou não? Não? Ele não deve, mas ele pode dar lugar ao diabo? Pode. Como é que você dá lugar ao diabo? Pelo descontrole, não é? Às vezes eu até brinco, falo assim: normalmente quem não tem domínio próprio, provavelmente tem um demônio próprio. Naquela área que você não se governa, Satanás vai explorar. Isso é uma verdade. Ele vai se aproveitar mesmo, não é? Então, propósito de Deus através das provas é lidar com essas portas, essas brechas de descontrole na nossa vida, nos levar a um nível de maturidade moral, emocional, essa capacidade de amortecermos cargas de rejeição, de injustiça, aquilo que eu falei: olha, não importa o que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Por quê? Porque nós temos uma arma muito mais poderosa que qualquer agressão que nós possamos sofrer, que é o perdão. É interessante quando Pedro testemunha de Jesus, e veja bem que Pedro andou lado a lado com Jesus. Ele fala assim que quando Jesus era blasfemado, ele não blasfemava. Quando era injuriado, ele não injuriava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus sabia amortecer essas cargas de rejeição. Ele ensinou: olha, não resistais ao perverso. Se o romano te obrigar a carregar a sacola de feira dele 1 milha, vai 2. Isso era uma lei. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se te bater numa face, oferece a outra. Ora por aquele que te persegue, abençoa o que te maldiz. Age no espírito oposto. Irmãos, um dos princípios mais poderosos de batalha espiritual é isso. Você está entendendo? Bom, batalha espiritual não é aquela coisa mística que a gente fica pensando, de ficar gritando com principado e demônio.
Entendeu? Isso aí muitas vezes é só barulho, é só levantar poeira. Batalha espiritual é você ter domínio próprio, é você não permitir áreas de descontrole na sua vida, é você ter a sensatez de agir no espírito oposto, de não reagir no espírito da ofensa que você está sofrendo. Se você está lidando com uma pessoa que é extremamente avarenta, dá uma oferta para ela, quebra esse espírito na vida dela, dá uma oferta, abençoa. Se você está lidando com uma pessoa extremamente amargurada, perdoa de coração mesmo, age no espírito oposto. Isso é combater o bom combate. É interessante, essa palavra ofensa no Novo Testamento vem de uma outra palavra cuja raiz é isca. Toda ofensa é uma isca. Quando alguém te ofende, te agride, o diabo está jogando uma isca. E se você reage no espírito dessa ofensa, você mordeu a isca. Você colocou o pé no território do inimigo. Vai tomar de canudinho. Perdeu a batalha. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? Eu gosto muito dessa palavra proatividade. A pessoa proativa. Você sabe o que é uma pessoa proativa? É o oposto de uma pessoa reativa. Você sabe o que é uma pessoa reativa? É mais fácil, né? Pessoa reativa é aquela pessoa, você trata ela bem, ela te trata bem. Você trata ela mal, ela te trata mal. Ela é reativa. Agora, o que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que quando alguém te rejeita, te agride, comete uma injustiça, você não reage nesse espírito, mas você amortece esse choque, você não reage, você age em virtude dos valores de Deus na sua vida. Você não é controlado por aquela situação. Irmãos, isso é o caminho da maturidade. Você está entendendo? O que é uma pessoa madura, emocionalmente, moralmente falando? É uma pessoa que sabe ser paciente, tolerante, longânima, não é? A perfeição divina não comunga com a intolerância. Quando a gente pensa assim na perfeição, não é? Existe uma grande diferença entre perfeição divina e o perfeccionismo humano. Perfeccionismo humano é aquela pessoa, a pessoa toda certinha, toda quadradinha, cheia de regras e pobre de vida, toda engessada. Não pode tirar a coisa 1 milímetro do lugar que ela já está explodindo. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é você se relacionar com um perfeccionista, é um desafio. Agora, a perfeição divina se fundamenta na paciência, na longanimidade. O que é longanimidade? É você não exigir uma mudança imediata da pessoa. Você tem um longo ânimo. É você não perder o ânimo, mesmo que aquela pessoa não mude. Gente, isso é a chave de um bom relacionamento. Já viu o marido que ele quer que a mulher mude do dia para a noite? Ele vai destruir o casamento. Ele quer fazer o papel do Espírito Santo. Mas quem na verdade tem que mudar é ele. Não é? Então as provas vão vir, gente. Para quê? Para lidar com essas brechas de descontrole. Para construir essa posição, esse fruto, que é o domínio próprio. Quando você domina a si mesmo, você vai dominar as adversidades
e vai dominar as potestades. Essa é a lei do domínio próprio. E o terceiro propósito das provas é testar a nossa disposição de obediência a longo prazo. Perseverança. Gerar perseverança e caráter. Perseverança é a matéria-prima do caráter. O que acontece é que muitas vezes a nossa história é uma coleção de compromissos começados e não honrados. Coisas que nós começamos e nunca terminamos. Já viu aquelas pessoas que nunca terminam nada na vida? Começam e nunca terminam. A pessoa nunca persevera em nada. Irmãos, essas pessoas que não perseveram na vida são pessoas desestruturadas de caráter. Porque a essência do caráter é a perseverança. Eu sei, perseverança é diferente de obstinação. A gente tem que discernir esses conceitos. Mas a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que aprender a perseverar, honrar os nossos compromissos, ir até o fim. Você começou uma coisa, vai até o fim, não para no meio do caminho, não é? E não existe uma unção mais poderosa do que a unção da perseverança. Essa é a unção mais poderosa. Essa unção você não recebe de ninguém, você tem que comprar de Deus, não tem jeito. Quando a gente vê aquela parábola das virgens, você lembra? 5 eram prudentes, 5 perseveraram, adquiriram o azeite para a lamparina, esperando o noivo. 5 não perseveraram, o azeite acabou, na hora mais escura da noite. Aí foram pedir: dá-nos do seu azeite, vende-nos do seu azeite. O que as virgens falaram? Olha, esse tipo de azeite a gente não tem como vender para ninguém. Não tem como passar essa unção para você. Você tem que comprar de Deus. Existe uma unção que pode até ser transferida, mas tem uma unção que você tem que receber de Deus. Você tem que comprar de Deus através da sua perseverança, do seu relacionamento com Ele. Não tem jeito. Perseverança e caráter. Essa palavra caráter vem da palavra estátua. Uma estátua, ela sofre, ela aguenta todas as intempéries. Chove, faz sol, é como a igreja do Coraiola, né, Coraiola? Está lá, ó. Isso é perseverança, não é? Isso é perseverança. Isso é caráter. A pessoa não se abala com as circunstâncias. É até muito interessante, uma vez eu estava ouvindo um pregador, Miles Monroe, não sei quantos já viram ele, é tremendo o Miles. E ele explicando sobre essa palavra tentação. Você já ouviu sobre a palavra tentação? De onde vem essa palavra? Ninguém nunca ouviu sobre a palavra tentação? A palavra tentação vem do processo de fabricação da espada romana. Irmãos, todos nós sabemos que as armas do Império Romano eram as armas mais poderosas. É o que dava uma diferenciação nas guerras. Como é que o romano construía uma espada? Pegava um pedaço de aço, não é? E ele submetia esse aço a alguns processos. Eu entendo um pouquinho desses processos, porque eu me formei em engenharia mecânica, e a gente estuda esses processos lá. O primeiro processo é um processo de conformação mecânica. Quando você pega o aço
e você aquece esse aço até uma certa temperatura, aí os seus 1500 graus, você muda a estrutura molecular do aço. É uma estrutura que chama austenita. E quando o aço assume essa estrutura molecular, ele pode ser facilmente trabalhado. Você pode então tirar as trincas microscópicas internas, através de um processo de conformação mecânica. Você vem com a marreta, já viu o ferreiro fazendo isso? Ele esquenta o aço fica vermelho, essa temperatura da austenita, e ele vem com a marreta, e ele bate. As moléculas estão fazendo isso, ó, estão se fechando. Aquele aço, ele está aumentando 3, 4 vezes a resistência dele. Você está tirando todas as trincas, todas as fissuras e aproximando as moléculas. É uma conformação mecânica. Então, fogo, marreta, e depois eles submetiam esse aço a um processo de tratamento térmico chamado têmpera. O que é a têmpera? Você pega o aço nessa temperatura elevada e joga ele na água. Quando você coloca o aço, você resfria ele rapidamente, você também muda a estrutura molecular, fazendo com que o aço se torne extremamente duro e afiável. Quando você pega um aço temperado, ele vai pegar um corte, um fio, muito mais poderoso do que um material que não sofreu esse tratamento. Então, qual que era o processo de fazer a espada? De tentar o aço. É de onde vem a palavra tentação. O fabricante estava ali tentando o aço. Fogo, marreta, água. Você é o aço de Deus, tá? Fogo, marreta, água. Fogo, marreta, água. Fogo, marreta, água. Até que chegava num ponto que essa espada estava pronta. Imagina se você está numa guerra e a sua espada quebra. Você está morto. Agora, se você é uma espada assim inquebrável, que é mais forte que a espada do inimigo, você vai derrotá-lo facilmente. Quando Deus permite essas tentações, você vê lá em Mateus 4, Lucas 4 também, a Bíblia fala quem que levou Jesus para o deserto para ser tentado. De quem foi a ideia? Foi do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali Jesus atropelou o diabo. É impressionante que você vê uma, como é que fala assim, um divisor de águas nos evangelhos. Antes da tentação e depois da tentação. Depois da tentação, aquele processo que Jesus se estabeleceu ministerialmente, irmãos, os céus se rasgaram, milagres, coisas poderosíssimas começaram a acontecer, multidões vinham de todos os lados. É um divisor de águas. O que eu quero dizer, irmãos, que Deus vai permitir provas, até tentações, Ele vai permitir. Porque isso que vai ser o divisor de águas na nossa vida. Um caráter de perseverança. Qual que é o grande problema hoje da igreja? Hoje se fala demais em prosperar e de menos em perseverar. Irmãos, nós temos que mudar esse discurso. Primeiro porque não existe verdadeira prosperidade sem perseverança. Não se iluda. Não se iluda. Muito até pelo contrário, a Bíblia fala assim: todo aquele que entra apressadamente de posse da sua herança, o seu fim não será abençoado. Toda pessoa que começa do topo não vai ter um bom final.
Deus nunca começa do muito e do pronto. Quanto menos Deus te dá para começar, na verdade, mais Ele está investindo em você. Persevere, seja fiel no pouco, e o muito virá. Caráter de perseverança. Deus vai permitir essas provas nas nossas vidas, para que a longo prazo nós possamos construir um caráter de fidelidade nas nossas vidas. Agora veja bem, quando a gente fala dessas provas, a nossa tendência natural é temer essas circunstâncias, que muitas vezes vão confrontar a nossa dor, os nossos traumas, fazer subir toda a escória da nossa alma. Esse processo aí que nós falamos de fogo, marreta e água, não é? Muitas vezes não é um negócio fácil da gente suportar, não é? Eu costumo até dizer que o deserto é o seminário da geração Josué e Caleb. Muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto. Se você é um Josué e um Caleb, é ali que você vai ser formado. Não amarela não é? Não se desanime, fica firme mesmo com o Senhor. Mas o que acontece é que para muitos é mais fácil levar a vida de uma maneira superficial. A pessoa quer viver assim, aquele evangelho barato, não é? E de certa forma, quem não quer pagar o preço, também não vale muita coisa espiritualmente. A pessoa quer levar aquela vida superficial, se agarrando a soluções mágicas. Ah, Deus vai me abençoar. Não é? Ah, faz uma oração forte aqui para mim. Entendeu? Muitas vezes até vindo no pastor como se vai num pai de santo, num macumbeiro. Faz um trabalhinho, uma oraçãozinha aqui para ver se a minha vida dá certo, né? Irmãos, e essas pessoas estão sempre o quê? Sempre agarrada, sempre amarrada, porque esse não é o evangelho. Nós precisamos, irmãos, de construir uma vida aprovada diante de Deus. Aí Deus vai realmente soltar seus pés. Você vai fluir na vontade dele. E aqui então que vem uma palavra muito importante no nosso estudo, que é a palavra prevenção. Porque quando Deus começa a mexer nessas estruturas de ferida, de trauma, de orgulho nas nossas vidas, aí a gente começa a falar, não, eu tenho uma prevenção, aqui não. E essa palavra prevenção é uma palavra muito estratégica, porque é uma forma de muitas vezes espiritualizarmos as nossas feridas, as nossas barreiras, as nossas inimizades, não é? A gente espiritualiza. Normalmente a pessoa não vai dizer assim, não, eu tenho uma bronca com aquela pessoa. Não, irmão, eu tenho uma pequena reserva. Eu tenho uma pequena prevenção. É só isso. Mas quando você vai ver o que significa essa prevenção, é uma barreira monstro. É um monstro na vida da pessoa. Uma vez eu estava atendendo uma missionária, lá em Foz do Iguaçu. E ela vinha de uma história realmente bem difícil. A história, na verdade, de muitos brasileiros. Mas ela nunca conheceu o pai. Pra você entender, a mãe dela tinha 16 anos quando se engravidou do professor dela na escola. Acabou tendo um caso lá com o professor, não é? Aquelas histórias assim. Então ela engravidou. E ela foi e procurou esse professor e falou, olha, estou grávida. E esse professor sumiu do mapa, mudou de cidade. De um momento para o outro, sumiu. E imagina, ela com 16 anos grávida. O que a mãe dela fez? Não conseguiu falar daquilo, porque era uma vergonha terrível.
ela ficou os 9 meses de gravidez, sem falar nada, nem a mãe dela sabia que ela estava grávida. Quer dizer, a avó dessa irmãzinha só soube do nascimento dela no dia que ela nasceu, que alguém falou: olha, sua filha está tendo neném, não sei aonde aí. Imagina. Então, uma história assim bem traumática. Conversando com ela, eu falei: minha irmã, como que é essa história, né, com seu pai biológico? Assim, no seu coração, você já conseguiu realmente resolver isso, liberar isso? Porque a gente sabe, a ausência de um pai deixa um buraco existencial na vida da pessoa, não é? E é uma porta de muita intrusão maligna aí, né? Ela falou: não tem nenhum problema com meu pai, não. Tem nenhum problema. Deus levantou muitas pessoas que fizeram esse papel na minha vida. Teve o fulano, o ciclano, não sei o quê. Mas sabe quando a pessoa fala uma coisa e lá no fundo aquilo não convenceu? Então eu falei com ela: querido, nós vamos fazer um negócio. Nós vamos juntos aqui, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir que Deus possa criar oportunidade de você se encontrar com esse homem, que é o seu pai biológico. Provavelmente ele está vivo, não é? Nós vamos pedir que Deus possa te dar essa oportunidade de você encontrar com esse homem e dizer para ele essas palavras que você está me dizendo, que ele está perdoado, que ele está livre. Ele precisa disso também. E quando eu fiz essa proposta da gente orar nesse sentido, dela reencontrar com esse pai, quer dizer, eu coloquei ela cara a cara com o problema. Ela entrou em erupção. Esse homem é um cafajeste, ele não é o meu pai, ele me abandonou, ele não me criou, ele é um covarde. Veja bem que ela não tinha nenhum problema com o pai. Ela não tinha nenhuma barreira, nada. Aquilo entrou em erupção. Irmãos, tem uns atendimentos que é incrível, né? Parece que o Espírito Santo ele fala assim: sai da frente que eu vou fazer tudo. Foi um desses. Porque aí ali que ela percebeu o rombo que estava na alma dela. Então ela começou a chorar, não é? Ela tem uma crise ali, ela começou a chorar. Se viu diante de tanta dor. E quando vê, ela começou a ter algumas visões. Eu me lembro que ela falava assim: Cote, eu estou me vendo no alto de um penhasco. E ela foi descrevendo: eu estou no alto de um penhasco. E o meu pai está numa cadeira de rodas. E eu estou segurando essa cadeira de rodas aqui no alto desse penhasco. E ela ia falando. E ela falou: eu vou julgar ele aqui de cima. Eu falei: não, calma, não joga não, né? Queria julgar o pai lá de cima. E ali o Espírito Santo foi tratando, foi confrontando ela. Eu sei que no final, ela desceu com o pai daquele penhasco. Um negócio muito tremendo que Deus fez ali. Deus realmente levou ela a esse ponto da dor, de enfrentar a vergonha, a dor, o ódio, a ferida. Só Deus pode fazer um negócio desse, não é verdade? Deus promoveu o encontro dela ali. Eu achei que Deus ia fazer isso, não é, até numa situação física real, mas Deus promoveu aquele encontro dela com o pai ali. E pela primeira vez, de fato, ela venceu essa prova na vida dela.
Isso realmente liberou os caminhos dela. Como que uma pessoa vai fazer missões desse jeito, querendo julgar o pai do penhasco? Tem como você fazer missão assim? Com esse tipo de barreira? Então, irmãos, tem essa palavra prevenção. É uma palavra muito importante nesse estudo, porque é uma maneira da gente espiritualizar as nossas barreiras. Não, eu tenho uma prevençãozinha com aquela igreja, com aquele pastor. A pessoa não fala que tem uma barreira, uma prevençãozinha. Eu nunca mais volto lá, né? Então veja bem, gente, onde é que Deus tem que mexer? Não adianta a gente tentar empurrar a nossa vida para frente com essas âncoras para trás. Conhece aquela música, solta o cabo da nau? Tem que soltar o cabo da nau. Não adianta ligar o motor do barco, se o barco está ancorado, né? Você vai ficar patinando a vida inteira, só gastando energia. Quando você se apresenta aprovado diante de Deus, Deus se encarrega em apresentar você aprovado diante dos homens. Você não tem que ficar preocupado assim, o que as pessoas estão pensando de mim, fazer uma média diante do pastor, tentar alcançar um título. Irmãos, não se preocupa com nada disso. Se preocupe com o que Deus pensa de você, em ser aprovado diante de Deus. Foi isso que aconteceu com Josué. Josué é servidor de Moisés. No início você vê que Josué era um cara meio ciumento, imaturo. Alguém estava profetizando lá no arraial, falou: Moisés, impede! Moisés, Josué, você está tendo ciúme por mim? Oxalá que todos profetizassem. Para com isso. Deixa Deus usar os irmãos. Confrontou o ciúme dele. Mas depois de vários anos, principalmente quando Moisés morreu, Deus falou assim: Josué, você é uma pessoa aprovada diante de mim. Você tem sido um homem leal, fiel, submisso, perseverante. Você creu em mim quando todos não creram. E Deus falou assim: Josué, eu vou levantar o seu nome perante as nações. Eu vou fazer isso. Eu vou te dar fama. Josué não queria nada disso, não. Mas Deus falou com ele: eu vou engrandecer o seu nome perante nações. E quando as nações ouviam o nome de Josué, gente tremia de medo. Por quê? Porque um homem aprovado diante de Deus. Só isso. Ele não precisava de fazer propaganda dele, não precisava fazer nada. Era um homem aprovado. Quando você se apresenta aprovado diante de Deus, Deus vai se encarregar e apresentar você, abrir as portas que têm que ser abertas, não é? Ele vai fazer isso. Mas o problema todo é a questão dessa reprovação crônica. E uma pessoa continuamente reprovada, a tendência é cair na estagnação, no desânimo, no sono espiritual, processo de desgaste. Então constitui-se um suicídio espiritual quando nós tentamos ignorar certas derrotas e passamos a fugir das provas de Deus. Você tenta pular aquela prova. Você tenta ignorar. E quanto mais a pessoa tenta ignorar um ponto de derrota,
tanto mais acometida pelo medo, pelo pavor, pelo terror ela se torna. Por isso que hoje a gente vê como que o medo está espalhado na sociedade. Não é isso? Pânico. Quanta gente sofrendo de pânico. São áreas que se tornaram tão debilitadas na vida da pessoa que chega até uma somatização também, não é? Ele até somatiza, aflora organicamente, gerando até desequilíbrios bioquímicos na vida da pessoa. Coisas sérias. Aqui tem um princípio muito importante. A Bíblia ensina que o medo, esse medo de enfrentar o que nós precisamos de enfrentar, não é? O medo não é algo neutro espiritualmente. Coragem não é ausência de medo. Todos nós temos medos, vamos dizer assim. Mas o problema do medo é quando ele nos paralisa. Então, coragem não é a ausência do medo, é você agir mesmo em virtude do medo, você não deixar o medo te paralisar. Mas o que a Bíblia ensina é que o medo é um processo invertido de fé, de crer negativamente. Lá em Provérbios 10, 24, a Bíblia fala assim: o temor do ímpio virá sobre ele. Você constrói a sua realidade através do medo. Jó fala assim: o que eu mais temia sobreveio. Você está entendendo que o medo é uma maneira negativa de você construir uma realidade espiritual? Medo é fé no inimigo, é fé no diabo, é fé nas adversidades. Já viu aquela pessoa, a pessoa fala assim: eu creio, mas eu creio que eu não vou conseguir, que o pior vai me acontecer, que vai dar errado. Isso é o medo, é uma fé oposta. Eu creio que eu vou sofrer um acidente, está na cara, vai acontecer comigo, eu vou ficar doente, eu vou ter um câncer. É o medo. Irmãos, você pode observar, as pessoas que mais têm medo de ser assaltadas são as que mais são. As que mais têm medo de ficar doente são as que mais ficam. E às vezes ficam doentes psicologicamente. Então, o medo não é algo neutro. Quando você começa a ser dominado, paralisado pelo medo, você vai construir tragédias na sua vida. Você vai construir essas realidades negativas. Por isso que é um absurdo. Já viu aqueles crentes que têm medo do diabo? Ah, eu tenho medo de batalha espiritual. Nossa, é ridículo. Nossa, é ridículo isso. Irmãos, dá para você comparar o diabo com Deus? A Bíblia fala que Jesus vai destruir o trono de Satanás com um assopro. O assopro da sua boca, o resplendor da sua vinda. O nosso problema, gente, não é o diabo. Nosso problema são as nossas vergonhas, os nossos pecados, o nosso orgulho. Batalha espiritual não é expulsar demônios. Já viu aquelas pessoas que ficam gritando com o principado na cidade? Está amarrado! Irmãos, não entendeu nada ainda. Essas pessoas não entenderam nada ainda. Nós temos que lidar com os pecados, com as iniquidades territoriais, as iniquidades geracionais, as brechas de carnalidade, as quebras de aliança, as vergonhas, as culpas, tudo isso que sustenta a ação demoníaca. Quando você limpa todo esse lixo, acabou, entendeu? Não tem para demônio nenhum, não. Então, batalha espiritual, você ficar berrando com o demônio, pelo amor de Deus. Libertação
É você tirar o lixo da vida da pessoa, de uma cidade. Entende? É você ir na raiz do problema. Então é muito importante a gente ter uma atitude de ousadia. Não é? Esse é o problema do medo. Algumas pessoas, elas se fragilizam tanto em determinadas áreas que elas constroem fortalezas de medo que paralisam elas. Aí elas desistem de si mesmas. Ah, não, eu realmente não tem como eu ir mais para frente. Começa a enterrar os dons, os talentos, não é? E aqui que muitos de nós, então, começamos a ter um desfecho triste, trágico das nossas vidas. E é exatamente por isso que Deus quer chegar na raiz desse medo, nesses pontos de vergonha, de debilidade nas nossas vidas. Então deixa eu te falar um princípio aqui. Deus vai começar o seu tratamento conosco exatamente nessas áreas onde predomina uma prevenção exagerada. Naquilo que você fala assim, não, ali não, aqui não, Deus, aqui ninguém entra, ninguém mexe, isso eu não conto para ninguém, ninguém nunca vai saber, eu juro para mim mesmo. Esse é o ponto de partida do tratamento de Deus. Ah, eu não volto nunca mais lá. É lá que está a sua cura. Você vai ter que enfrentar isso. Entende? Certa vez eu estava ouvindo uma fita, muitos anos atrás isso, quase 20 anos atrás. Estava ouvindo uma dessas fitas cassete do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. E era uma fita, acho que sobre perdão e tal. E ele contou um testemunho que eu nunca mais me esqueci. O Loren sempre foi muito amigo da Corey ten Boom, não sei quantos já ouviram falar em Corey ten Boom, aquela mulher do Refúgio Secreto. Tem um filme, tem um livro, O Refúgio Secreto. Alguém já viu esse livro? Refúgio Secreto? Alguns já viram. E essa história do refúgio secreto é exatamente porque a Corey era de uma família holandesa e durante a Segunda Guerra Mundial eles davam refúgio, davam abrigo, eles tinham um quarto secreto na casa deles, onde eles hospedavam judeus fugindo do regime nazista. Era o refúgio secreto. E ali eles preservaram a vida de muitos e muitos judeus que deveriam ter sido mortos. Só que acabou que eles foram descobertos e levados juntamente com os judeus para o campo de concentração. Irmãos, muitos de nós aqui, a gente não faz ideia do que foi um campo de concentração nazista. Os piores abusos em todos os sentidos, desde abuso sexual até abuso, toda sorte de abuso humano que pode acontecer com alguém, acontecia naqueles campos. Então, a Corey passou anos ali. Ela viu o pai dela ser assassinado lá. Viu a irmã ser assassinada lá. E Deus um dia falou com ela assim: olha, minha filha, eu vou tirar você desse lugar. E deu uma data para ela. E é tremendo, porque exatamente naquela data algo aconteceu que ela foi livre daquele campo. Mas aquilo, irmãos, aquilo marcou tragicamente a memória, toda a história de vida dela. E o Loren conta nessa fita que ele estava viajando pela Europa e Deus falou com ele assim: Loren, compra uma mala e leva lá de presente para Corey. O Loren é uma pessoa muito sensível a Deus, né? Comprou uma mala, foi lá visitar a Corey e tal.
Falou: olha, Coren, trouxe uma mala de presente para você. Ele não sabia, mas era o aniversário dela. Aí a Coren começa a explicar, né, o que estava acontecendo. Fala: pois é, Loren, Deus está falando comigo que Ele vai me dar um ministério entre as nações e que eu vou dar o meu testemunho em muitos países do mundo. Agora imagina, se Deus fala isso com você, que Ele vai te levar pelo mundo inteiro, e você recebe uma mala de presente de um homem que já pregou o Evangelho em todos os países do mundo, sem exceção. Acho que tem um significado, né? Mas só que ele começa a contar as entrelinhas, porque nisso daí que Deus fala para Coren, que ia dar esse ministério e abrir as fronteiras para ela e tal, ela fala assim: Deus, tem uma coisa, eu vou para qualquer lugar do mundo que o Senhor quiser me enviar, menos para a Alemanha. A Alemanha não, Senhor, eu não aguento aquilo. E Deus fala com ela: minha filha, o primeiro país que eu estou te mandando é a Alemanha. E aquilo realmente a deixou desconfortável. Você conhece essa história de queda de braço com o Espírito Santo? Não é? Adivinha quem sempre ganha e quem sempre perde, né? Uma hora que ela falou: tá bem, Deus, eu vou enfrentar isso, eu vou para a Alemanha. De repente o telefone toca, pastor de uma grande igreja na Alemanha, fazendo um convite para que ela fizesse algumas palestras lá. A Alemanha viveu tempos muito difíceis depois da guerra. Eu não sei quantos aqui já estiveram na Alemanha, mas eu lembro que nós tivemos com uma equipe lá alguns meses. Era impressionante. Eles se tornaram, de certa forma, assim, um povo intimidado, acho que essa é a palavra, antinacionalista. Inclusive até um negócio assim bem notório, né, nessa última Copa do Mundo de futebol, quando você via os alemães pintando bandeiras da Alemanha no rosto. Irmãos, isso até uns 5, 10 anos atrás, coisa absurda, nenhum alemão fazia isso, porque eles carregavam essa culpa da guerra. Olha o que vocês já fizeram com o mundo. Então, ela foi pregar nessa igreja. Imagina o mover que não foi, né? Ela contando todo o testemunho, toda a trajetória dela ali. E no final do culto, assim, foi algo tão forte, né? Porque quando ela terminou de ministrar e tal, de repente vem um senhor alto em direção a ela. Ela assim meio que o reconhece. E quando ele se apresenta, então as coisas ficam bem claras. Aquele homem havia sido um dos algozes da família dela no campo de concentração. E esse homem fala para ela assim: olha, minha irmã, hoje eu sou um cristão. E eu estou profundamente envergonhado de tudo que eu fiz naquele lugar. Eu sinto muita culpa. Ele falou: eu não posso sair desse lugar hoje sem o seu perdão. Eu preciso do seu perdão. E ele então estendeu a mão para ela. E naquele momento, então, lógico, toda aquela memória ferida, aqueles abusos, a morte dos familiares, tudo aquilo veio à tona.
aquele medo, dor, raiva, todos aqueles sentimentos mais horríveis que estavam lá nos porões da alma dela, tudo aquilo veio à tona. O Espírito Santo falou com ela assim: minha filha, escolhe, eu vou te ajudar. E ela então aperta a mão daquele homem, fala assim: você está livre, eu te perdoo. O Loren, nessa fita, ele conta assim, como que se um raio, uma descarga elétrica passasse na vida dela assim, e arrancasse toda essa memória traumatizada, ferida, aqueles medos, aqueles fantasmas, aquilo tudo fosse arrancado. Aí a voz de Deus vem nitidamente a ela e fala assim: minha filha, agora você pode ir para as nações. Agora você está autorizada a ser uma testemunha em todas as nações. Agora você está aprovada. Irmãos, Deus não tem nenhum problema em nos usar. Isso não é a questão. Não é Deus te usar. A questão toda é Deus fazer nas nossas vidas aquilo que tem que ser feito, para que Ele possa fluir naturalmente. Existe uma grande diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer a obra dele através de nós. O que é isso quando Paulo fala como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade? O que é você manejar bem a palavra da verdade? O que é a palavra da verdade? É você ter uma língua de prata? É você ser um exímio, um eloquente pregador? Tem toda a homilética, dialética, hermenêutica, não sei mais o que. Essas coisas são importantes, eu não quero desprezar isso. Mas o que realmente é você manejar bem a palavra da verdade? É você ter uma excelente oratória, é isso? De forma alguma. Manejar bem a palavra da verdade é você dizer a verdade com verdade, com coerência. Quando você ministra uma palavra pela qual você foi provado e transformado, essa verdade, dita com verdade, vai revolucionar a vida das pessoas. Isso vai causar uma transformação. Essa é a palavra de poder e sabedoria. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos de enfrentar essas coisas nas nossas vidas, enfrentar os nossos medos, romper essas barreiras de prevenção, essas reservas que nós estabelecemos. A Bíblia fala que o sangue de Jesus veio para derrubar barreiras entre gregos e judeus, judeus e gentios, macho e fêmea, servos e senhores. Veio para derrubar as barreiras. Irmãos, nós temos que derrubar as barreiras denominacionais, as barreiras familiares, as inimizades. A primeira premissa de você combater o bom combate é você não lutar contra carne e sangue. É você discernir a natureza espiritual da sua batalha. Não é verdade? Manejar bem a palavra da verdade. Às vezes nessas áreas que nós estabelecemos as reservas, que nós muramos, esse é o ponto de partida do tratamento de Deus. Amém?
Curva sua cabeça então agora, em nome de Jesus. Eu quero orar especificamente com você, sobre você derrubar algumas barreiras que existem no seu coração, seja ela qual for. Sobre você se converter a quem você precisa de se converter. Não é só a Jesus que nós temos que nos converter. A Bíblia ensina que os pais têm que se converter aos filhos. A Bíblia ensina que os filhos têm que se converter aos pais. Maridos têm que se converter às suas esposas e vice-versa. Quando isso não acontece, as barreiras são levantadas, essas são as fendas por onde as maldições se instalam, ferem a terra. Lógico, Satanás vai fazer a festa. E você não vai conseguir desencroar esses demônios sem resolver essas brechas. Não tem jeito. O problema não são os demônios, são os espaços que nós estamos dando para os demônios se instalarem. Essa é a questão toda. Se existem brechas, rupturas em relacionamentos, se talvez você se isolou, ou você matou alguém dentro de você, você eliminou aquela pessoa da sua vida. Se você precisa de romper essas barreiras, se você quer deixar Deus chegar nesse ponto da dor,